Boa noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que tempo abençoado, que Deus continue falando conosco e nos abençoando ainda mais do que tem feito já até aqui, nesse momento de louvores, de oração e de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos reunidos aqui para engrandecermos o nome do Senhor, agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito no nosso meio e tem feito entre nós. Meus irmãos, mais uma vez eu quero fazer um pedido para você, né? Eu tenho pedido já alguns cultos para que tanto os irmãos, nós começamos o culto às 19h30, e nós estamos começando às 19h30 pontualmente. Eu tenho pedido a alguns irmãos, aos irmãos, né, aqui no culto, para que os irmãos cheguem nesse horário. Tenho pedido também para que os irmãos saiam o mínimo possível, mas eu durante a semana pensando, eu achei por bem, entendi que é importante eu dar a razão porque nós fazemos isso. Nós não podemos nos esquecer que o momento de culto é um momento de reverência. É um momento que nós estamos reunidos, e a palavra do Senhor diz que quando estamos reunidos, em 2 ou 3 em seu nome, ali Ele se faz presente. Nós não estamos tratando de coisas que não são importantes, nós estamos falando sobre o culto ao Senhor nosso Deus. Então não é só por uma exigência minha, porque eu acho bonitinho que comece no horário, ou por uma preferência pessoal, é para que nós possamos ter um tempo de melhor qualidade, um tempo de comunhão e de adoração de melhor qualidade. Se você pensar bem, nós ficamos talvez por semana reunidos, se você vier em todas as reuniões da nossa igreja, você vai ter mais ou menos umas 6 horas de culto juntas. Nós teremos 6 horas em toda a semana. Em toda a semana. Não é muito. Não é muito. Nós temos muitas outras coisas que demandam muito mais tempo de nós. Então que esse tempo aqui seja um tempo em que nós estamos com a nossa mente e com o nosso coração entregues a esse momento, rendidos realmente. Então não tem a ver com o pastor está puxando a orelha agora para começar no culto porque é uma preferência dele. Não, é porque eu entendo realmente que esse aqui é um momento de encontro, um momento de comunhão, que o Senhor Deus se faz presente. Então para que eu e você estejamos juntos, numa só mente e coração, como corpo, você vem, você adora pessoalmente, você ora pessoalmente, mas esse aqui é um tempo de oração comunitária. Estamos nos colocando diante dele como um corpo vivo, que adora a um Deus vivo. Então traga a sua mente, o seu coração para cá, também em relação ao horário. Já pedi isso várias vezes, não fique conversando, né, lá atrás. Às vezes você começa a conversar com o irmão, você não viu ele durante a semana, eu sei que você tem aquele desejo de conversar com ele, é bênção, mas não converse na hora do culto, seja na hora do louvor, seja na hora da palavra, seja nos momentos de oração, qualquer momento, façamos juntos, como um corpo, em uma só mente e coração, esse é um momento de culto. Não divida isso com o seu celular, não divida isso com uma ida lá embaixo para você pegar água. Se você descer lá para pegar algo pouco, talvez aconteça, há uma necessidade, sem problema. Não é que você agora tem que ficar sentado e não pode fazer mais nada, né? Mães com crianças, fiquem tranquilas para, se precisar sair com a sua criança de colo, se você precisar sair, mas que nós estejamos numa só disposição, de mente e coração, em prestar esse culto ao Senhor, porque estamos diante dele, ele está no nosso meio aqui, e a nossa vida é em louvor e adoração a ele. Amém, meus irmãos? Eu queria dar essa razão, esse porquê, para que você pense junto comigo e nós possamos acertar o nosso passo, a batida do nosso coração e olharmos para um mesmo alvo. E porque nós estamos falando aqui sobre essa comunhão com o Senhor, nós vamos continuar a dar mais um passo nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, por essa série de mensagens falando sobre oração. Eu e você precisamos falar sobre oração. Talvez você tenha entrado aqui carregando algum problema no coração, alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade, e você pensa, poxa, mas hoje não é o dia que eu precisava ouvir sobre oração. Hoje eu precisava ouvir sobre outra coisa. Meu irmão, venha para esse momento de culto, entendendo e disposto, com o seu coração aberto, a mudar a sua forma de se relacionar com Deus.
Deus não é alguém que existe só para nos assistir numa necessidade pontual, numa situação que a gente passa. Ele sempre está conosco, mas Ele não está ali só para isso. Não trate o seu relacionamento com Deus de acordo com as suas necessidades e preferências. Venha para um tempo em que o Senhor falará com você. E sobre oração, é o contexto, o lugar secreto, que é o título que que eu dei para essa série de mensagens, é o lugar onde eu e você desenvolvemos intimidade com o Senhor, em que eu e você desenvolvemos relacionamento com o Senhor, em que conhecemos o Senhor. O Senhor, Ele precisa ser conhecido por nós, assim como você conhece bem aquela pessoa com quem você se casou 8, 10, 15 anos atrás, assim como você conhece o seu pai e a sua mãe, com quem você tem intimidade, com quem você passa tempo, com quem você desenvolve relacionamento. O Senhor, Ele quer ser conhecido por nós dessa forma, Ele se revela ser conhecido por nós dessa forma, mas eu e você é quem precisamos buscar. Então nós temos passado por algumas orações da Bíblia, falando sobre momentos que homens de Deus viveram, e como eles se colocaram diante do Senhor, como eles encontraram, naqueles momentos mais diferentes possíveis, a força, como eles encontraram a direção, a orientação, como eles encontraram na comunhão com Deus, aquilo que eles precisavam, feito sob medida, para continuarem a sua história e a sua jornada. As respostas da nossa vida não estão em Jesus e mais alguma coisa. As respostas da nossa vida estão em Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é a vida. Ele é a nossa vida. Nele nós temos tudo que nós precisamos para viver a vida e uma vida em piedade. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Um dos versículos que eu mais gosto, assim, na palavra de Deus. Em Cristo nós temos tudo. E é por isso que eu quero continuar falando com você hoje sobre um assunto que muitas vezes nós não queremos levar ao lugar secreto. Sobre um assunto que nós não estamos dispostos a viver ou a falar sobre esse assunto, e não estamos dispostos a viver o que esse assunto gera nas nossas vidas, que é sobre dor e sobre sofrimento. Talvez você tenha pensado: pastor, eu vim no culto para, na verdade, esquecer a situação difícil que eu estou passando. Eu vim no culto, pastor, para falar sobre coisas mais alegres, para falar sobre esperança, para falar sobre coisas que vão me dar ânimo para continuar. Eu não quero falar mais sobre aquilo que eu já tenho passado e enfrentado na vida, durante a semana, nos momentos difíceis. Mas é interessante porque a palavra de Deus, ela não fala sobre um relacionamento com o Senhor como uma fuga para a dor e o sofrimento. Mas ela fala sobre o relacionamento com o Senhor, e principalmente, ela fala sobre o crescimento do nosso relacionamento com o Senhor, por meio das dores e dos sofrimentos que passamos nessa vida. Meu irmão, se tem uma coisa que une todos nós, é a realidade que essa vida, ela reserva para nós dias amargos. Reserva a mim e a você dias de dor, dias de sofrimento, em que as lágrimas não são contidas nos nossos olhos, independente do quanto dinheiro você tenha, independente do seu status, da posição social que você ocupa, independente da cor da sua pele, independente do que for, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa jornada nesse mundo. E obviamente, claramente, isso não passaria desapercebido aos olhos do nosso Senhor. As dores e os sofrimentos que passamos nessa vida, com certeza são um tema que nós precisamos levar para o nosso lugar secreto, precisamos levar para o nosso tempo de oração com o Senhor, porque é lá que nós vamos aprender a enfrentar esses momentos. É com o Senhor, na intimidade com Ele, que nós aprenderemos a enfrentar esses momentos. E hoje, eu gostaria de falar com você sobre uma oração do nosso Senhor Jesus, passando por um momento de extrema dor, de extremo sofrimento, e o que Ele nos ensina sobre isso. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39. A oração de Jesus no Getsêmani.
a oração de Jesus pouco antes dele ser traído. Lucas capítulo 22, verso 39. Abre a sua Bíblia aí para que a gente possa ler junto. Se você quiser ler na mesma versão que eu uso, você pode estar acompanhando aqui atrás. Se você nos visita, qualquer mensagem dessa série você pode acessar lá no YouTube da nossa igreja, Segunda Igreja Batista em Passos, é o endereço do nosso YouTube. Você pode entrar lá, você vai encontrar cada uma dessas mensagens, o nosso tempo de celebração, se você quiser acompanhar todo o culto, mas a mensagem vai estar recortada, se você quiser assistir só a mensagem, é só você entrar lá no YouTube, se inscreva no canal, faça parte, porque todas essas mensagens vão chegar para você como uma forma de alimento para a sua alma. Lucas capítulo 22, versículo 39. Diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Nós temos visto que toda oração, ela tem o seu contexto, ela tem um lugar. Ela não é uma oração solta, há um motivo pelo qual aquela oração foi feita. E o contexto da oração, dessa oração do Senhor Jesus, começa lá no capítulo 19 de Lucas, na entrada triunfal em Jerusalém. Jesus já está aqui, prestes a ser traído na quinta-feira à noite da última semana, né? Da sua última semana. Ele está na quinta-feira à noite, pouco tempo antes dos guardas chegarem com Judas o traidor. E o contexto dessa oração já começa desde o momento em que Jesus, no começo da semana, entra em Jerusalém, aclamado, né? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E de fato, o Senhor Jesus nessa terra era para ele ser coroado como rei que ele é. Mas o Senhor sabia muito bem, o Senhor Jesus sabia muito bem o motivo pelo qual ele havia vindo a essa terra: salvar a mim e a você, morrer por pecadores. Então a sua última semana, ela não é um contexto de coroação. Haverá esse momento, e eu e você aguardamos por ele ansiosamente, o dia em que o nosso Senhor Jesus vier na sua glória, e nós reinaremos com ele eternamente. Mas não era no momento da última semana, e o momento em que essa oração no Monte das Oliveiras foi feita. Aquele momento era um momento de extrema dor e sofrimento. Jesus vinha em uma semana em que ele é recebido em Jerusalém como rei, ele é exaltado, ele é engrandecido como rei da nação, mas ele sabia que em poucos dias ele seria traído. Barrabás seria escolhido em seu lugar. A dor, a angústia que o Senhor carregava, sabia que os seus discípulos se dispersariam, que Pedro o negaria, que Judas o trairia. Esse é o contexto da oração de Jesus. É isso que Jesus trazia no coração naquela última semana. Não era um tempo de coroação e de alegria e de festa. Era um tempo de dor, de sofrimento, um tempo de morte. E o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, ele não só passa por esse momento consigo mesmo, mas ele passa esse momento em íntimo relacionamento com seus discípulos. E aqui há lições valiosíssimas para mim e para você, sobre como enfrentarmos o momento da dor e do sofrimento, como nosso Senhor Jesus enfrentou, naqueles que eu e você viemos a passar na nossa vida. Como eu e você podemos lidar com esses momentos difíceis da nossa vida? Perceba, olha como o texto começa. Então Jesus, acompanhado de seus discípulos, foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. A primeira coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui para mim e para você, e isso fica muito mais claro no Evangelho de Lucas, é que Jesus é um exemplo de oração. Você acha que Jesus precisava orar?
Você acha que Jesus tinha necessidade? Ele é Deus. O Senhor Jesus, ele é 100% Deus, assim como ele é 100% homem. Ele orava como um hábito, como uma prática da sua vida. Veja, o texto diz que ele fazia como era de costume. Se nós lermos várias outras passagens do Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus se retirando para orar. Nós vamos ver Jesus indo ao Monte das Oliveiras, que nós podemos dizer que ali era aquele local, aquele lugar de encontro com Deus, aquele local, aquele lugar secreto, que Jesus sempre se retirava em silêncio para ele, nas madrugadas para orar. Jesus nos deixa um exemplo de oração. Meu irmão, minha irmã, eu e você, invariavelmente passaremos por momentos de dor e de sofrimento nessa vida. Eu e você, invariavelmente passaremos por momentos de extrema dor e sofrimento nessa vida. Nós, às vezes, esperamos demais paz e tranquilidade de uma vida e dias que o Senhor nunca nos prometeu ter paz e tranquilidade. O Senhor Jesus disse o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições. Não é um talvez, não é um será, mas é uma afirmação. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em resumo, o que esse versículo diz para mim e para você é que toda dor, todo o sofrimento desse mundo só podem ser parcialmente entendidos, porque a gente não vai entender completamente. A dor e o sofrimento desse mundo só podem ser encarados, só podem ser vividos e experimentados na comunhão com Jesus. Não há outro lugar onde nós consigamos passar pela dor e pelo sofrimento. Se a oração ainda não é um hábito da sua vida, essa série de mensagens é para você, para que você restaure o seu tempo de intimidade com o Senhor. Jesus tinha esse hábito de oração, Jesus nos deixa esse exemplo de oração, para que eu e você entendamos que se o Filho de Deus passava tempo em comunhão com o Senhor, eu e você também precisamos. O Senhor Jesus já sabia o nome de todos os seus 12 discípulos, todos os seus 12 apóstolos, mas ele ainda assim, na noite anterior à escolha, passou a madrugada orando. Passou a madrugada se colocando diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus fazia da oração um costume, um hábito. Quando a gente lê ali essa palavra como de costume, eu esqueci de mencionar aqui, a palavra em grego que está ali, é uma palavra que se refere ao que pode ser traduzida por caráter. Mas não caráter no sentido moral, caráter no sentido de hábito, de prática. Aquilo que eu sou ou que eu já faço por fazer parte da minha rotina. Então Jesus vivia uma vida de oração, por isso fazer parte da sua rotina, por isso ser parte da sua vida. A oração precisa fazer parte da minha e da sua vida, para que quando eu e você enfrentarmos dores e sofrimentos, o nosso coração esteja preparado. Jesus não nos deixou esse exemplo apenas por ser um exemplo bonitinho, mas porque eu e você necessitamos, infinitamente mais do que o próprio Filho de Deus, de orarmos, assim como ele orava, como um estilo de vida, como uma prática, e não como eventos que acontecem às vezes na nossa vida. Jesus, ele tinha uma agenda de oração. Jesus nos deixa esse exemplo de que a oração fazia parte da sua vida. E ele deixa esse exemplo por uma razão. Veja como que ele continua falando com os discípulos. Ao chegar no Monte das Oliveiras, disse aos discípulos que estavam com ele: orem para que vocês não cedam à tentação. É interessante porque Jesus, ele dá uma razão pela qual ele quer que os discípulos permaneçam ou mantenham aquele hábito de oração. Ele está dizendo: meus irmãos, vocês podem ceder à tentação. E lá no versículo 45, quando a gente vê Jesus conversando com os discípulos de novo, ou Jesus se encontrando com os discípulos, ele diz assim: por fim ele se levantou, voltou aos discípulos, porque ele tinha se retirado um pouco dos discípulos para orar, e encontrou os discípulos dormindo, exaustos de tristeza, e fez a mesma pergunta: por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que vocês não cedam à tentação. A palavra ceder aqui é uma palavra que significa entrar, vir para dentro, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não cedam e participem da tentação que vocês estão sofrendo. Jesus está chamando a atenção dos discípulos para o momento da dor e do sofrimento, para que eles estivessem atentos naquele momento, não para que eles saíssem da dor e do sofrimento. Eu e você, meu irmão, minha irmã, tem uma coisa que a gente quer quando a gente começa a sofrer, é sair do sofrimento, é ou não é? A gente ora logo e fala: Deus do céu, me livra disso, me livra disso.
Mas o exemplo do nosso Senhor é que na jornada dessa vida, na sua jornada para nos salvar como nosso Redentor, o sofrimento e a dor fizeram parte da sua caminhada. Não como um erro de percurso, mas como a estrada que ele tinha a percorrer. Para que a transformação que só ele poderia fazer, pudesse ser feita, essa foi a jornada do Senhor. Essa foi a via dolorosa que ele escolheu passar por amor a mim e a você, para que essa transformação pudesse viver. E é interessante porque nós, como discípulos, às vezes não queremos passar por dores e sofrimentos nessa vida, ou não pensamos que podemos passar por essas dores e sofrimentos, porque servimos ao Senhor, ou porque Ele é o nosso Deus, ou porque Ele tem a obrigação de nos livrar de alguma coisa, ou porque Ele deveria ter feito diferente. Nós temos inúmeras ideias para dar para Deus, de como Ele poderia nos tirar da dor e do sofrimento, ou como Ele poderia nem nos ter colocado naquele momento. Então nós cedemos facilmente à tentação. Nós não conseguimos encarar a dor e o sofrimento como o Senhor Jesus estava naquele momento fazendo, entendendo que a sua dor e o seu sofrimento não era um erro de percurso no cumprimento da sua missão, mas era o caminho para que ele pudesse cumprir a sua missão. Na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, assim como na vida dos discípulos, foi assim. E nós como discípulos também. A dor e o sofrimento que fazem parte da nossa vida não podem ser vistos como um erro de percurso. Não podem ser vistas como coisas que não fazem parte da nossa vida. Porque o nosso Senhor Jesus já nos alertou. No mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por isso. Eu estou garantindo a vocês. Mas a esperança que eu dou é: eu estarei todos os dias ao lado de vocês. Jesus nos deixa um exemplo de oração, porque há uma razão. O discípulo, ele é perseguido, o discípulo, ele anda na contramão desse mundo, o discípulo, ele segue um rei rejeitado. E não tem como um discípulo que segue um rei rejeitado, viver uma vida tranquila. Se há tranquilidade, se há apenas paz e vida, alguma coisa está errada. Porque o discípulo de Jesus é aquele que necessariamente anda na contramão do mundo. Ele anda na contramão na forma de viver e de encarar as coisas dessa vida. O sofrimento, ele faz parte, porque nós somos discípulos de um rei, que enquanto ele esteve nessa terra, ele foi rejeitado, ele foi crucificado e morreu por nós. A nossa jornada, ela não é diferente da jornada de Jesus. Jesus não quer que os discípulos cedam à tentação como eles se entregaram ao sono, como eles se entregaram o sono foi uma fuga, o sono foi uma forma deles fugirem daquele sentimento de dor. Porque tem uma questão em relação aos discípulos. Nós sabemos que, assim como vimos na semana passada, falamos sobre a oração do cego Bartimeu, mas um pouco antes, 2 discípulos haviam chegado para Jesus e dito assim: Senhor, quando vier o teu reino, e eles estavam descendo para Jerusalém, lembra? Para a última semana. Quando vier o seu reino, coloca a mim e ao meu irmão ao lado do Senhor Jesus, um à sua direita, um à sua esquerda. A expectativa dos discípulos era uma expectativa de reinado. A expectativa dos discípulos era uma expectativa de glória, de triunfo. Não era a expectativa de dor. E a expectativa deles foi frustrada naquela última semana. A expectativa dos discípulos foi jogada por água abaixo naquele momento. No momento em que Jesus foi preso, no momento em que Jesus foi tomado, por isso que eles se dispersaram. As expectativas dos discípulos em relação à sua missão, como seguindo Jesus, estavam erradas. Assim como as nossas expectativas às vezes estão erradas em relação ao que é seguir Jesus. Nós ouvimos tanto isso hoje. Determine que isso vai mudar na sua vida, e isso vai mudar. Não deixe que isso faça parte da sua vida. Você é filho do rei. Não aceite isso, a sua sorte vai mudar. Fale com o Senhor e não aceite isso na sua vida. Diga ao Senhor, repita agora: eu não aceito isso na minha vida. E é interessante porque o exemplo de Jesus, para que eu e você enfrentemos as dores e os sofrimentos dessa vida, não é um exemplo em que nós olhamos para Deus e dizemos a Ele o que é melhor, mas é um momento em que, diante da pessoa de quem eu estou, diante dessa pessoa que eu conheço, e não conheço
por alguns minutos. Não conheço porque eu vim até Ele fazer um pedido de última hora, mas porque eu tenho estabelecido uma vida de relacionamento e oração. É aquele a quem eu chego e digo assim: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor não me deixe ceder à tentação. Eu estou aqui para que o Senhor não me deixe fazer aquilo que eu quero. Meu irmão, Jesus nunca disse que seguir Ele era um caminho fácil. Jesus nunca disse que seguir a Ele era o caminho largo, mas era o caminho estreito. Jesus nos dá um exemplo de oração. Jesus nos dá uma razão para orar, dá aos discípulos e dá a nós a razão para orar, porque Ele entende que a oração, perceba, esse é o ponto mais importante dessa noite, é o momento mais importante para que você entenda os outros dois, do porquê viver uma vida de oração e porquê eu e você devemos ter medo de cair à tentação. Porque Jesus encarou o lugar secreto naquela noite de dor e sofrimento, naquela semana de dor e sofrimento. Jesus encarou o lugar secreto como o lugar em que Ele travou a sua batalha, como o lugar que Ele lutava. A oração naquele momento da vida de Jesus, foi o momento em que Ele se derramou diante de Deus e disse: Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Perceba comigo o versículo 41, ele diz: afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, Jesus não tem receio de mostrar os seus sentimentos e a sua angústia no momento que Ele estava vivendo. Jesus é humano como nós, Ele sente como nós, Ele sabe o que Ele estava para enfrentar. O texto diz que Ele suava gotas como de sangue na terra, tamanha era a sua aflição, tamanho era o sofrimento que Ele carregava naquele momento. Então Ele olha para o seu Senhor e diz, naquele lugar de batalha, no lugar secreto, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, essa é uma situação, é algo muito pesado para enfrentar. Eu e você não devemos ter receios de compartilhar com o Senhor no lugar secreto, de nos derramarmos diante dEle, dizendo o que temos sentido, dizendo as coisas que temos enfrentado. Você não tem que ter medo de mostrar os seus sentimentos e a angústia que você passa em muitas situações. Senhor, eu tenho passado por isso. Senhor, eu tenho passado por aquilo. Veja os salmistas, salmos que são o coração rasgado do salmista, dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando o Senhor vai se ausentar? Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Meu irmão, uma fé madura não é uma fé que manipula ou esconde sentimentos, que não manipula ou esconde pensamentos. Uma fé madura é uma fé que se coloca diante de Deus, mas termina como Jesus, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu posso não entender, eu posso não estar feliz por passar pelo sofrimento, porque se alguém falar que fica feliz por passar por um sofrimento, aqueles difíceis da sua vida, ninguém gosta, ninguém quer. Mas diga: Senhor, se esse momento de sofrimento é o momento que o Senhor tem para mim, por mim, eu gostaria que o Senhor me afastasse esse cálice, eu gostaria de não passar por isso. Mas contudo seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Não serei eu a tentar usar o Senhor como aquele que com seu poder transforma a minha situação, mas serei eu, por confiar no seu poder, a ser transformado pela sua ação. Serei eu a ser transformado. Eu não tentarei te usar para transformar a situação. Às vezes a gente trata Deus como o gênio da lâmpada, que Ele está ali para fazer um desejo nosso: Senhor, nos livra disso aqui agora. Senhor, me tira daquilo ali. Senhor, não me deixa viver essa situação. Não me deixa ter essa experiência. Não tenha medo de mostrar os seus sentimentos e a sua angústia em oração no lugar secreto. É um lugar de batalha. Mas é um lugar da batalha em que quem vai se colocar de joelhos é você. E você vai dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Submeta-se à vontade de Deus. Quando você estiver travando essa luta no lugar secreto, passando pela dor, sentindo as fincadas da dor e do sofrimento, mas você olhará para Jesus e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. Porque o que Jesus faz? Quando Jesus decide fazer a vontade de Deus, Ele mantém o foco na sua missão.
Ele continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele sabe que ele passará pela dor, pela zombaria. Ele sabe que ele será traído pelos seus amigos. Ele sabe que ele será açoitado. Ele sabe que ele receberá uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Ele sabe de tudo isso. Mas principalmente, o que Jesus sabe é que a sua missão não é só ser zombado e morto por homens, mas é beber o cálice da ira de Deus. Jesus não foi pregado na cruz porque um grupo de romanos queria solucionar um problema que estava tendo entre os judeus. Jesus não foi pregado na cruz porque um grupo de judeus, um grupo de religiosos judeus não gostavam de Jesus. Jesus não foi pregado na cruz porque Satanás precisava ser vencido. Jesus foi pregado na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. O que eu e você merecíamos era a ira de Deus por causa dos nossos pecados, a destruição total, a separação total da sua presença. Mas Jesus decidiu viver isso na cruz do Calvário. Jesus decidiu experimentar isso por amor aos pecadores. Então ele estava naquele momento bebendo o cálice da ira de Deus, e mesmo que ele soubesse que carregar os pecados de toda a humanidade nas costas fosse algo com certeza sobre-humano, e até para ele como filho de Deus algo extremamente agonizante, ele disse: Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Nós perdemos o foco da nossa missão quando passamos por dores e sofrimentos, e nós tendemos a não só nos desviarmos da missão, como criticarmos a missão como se o problema fosse ela, ou se fosse aquele que nos deu a missão. O problema é Deus ou aquilo que Ele me fez viver, mas não tem a ver com aquilo que que eu sabia que eu teria que enfrentar. Eu sabia que nessa vida, sendo um discípulo de Jesus, eu passaria por sofrimentos. Eu sabia que isso aqui poderia fazer parte. Eu sabia, porque a Bíblia está repleta de exemplos como esse, que ser um filho de Deus não significa ausência de problemas, não significa ausência de dores. Mas quando as minhas expectativas foram quebradas como as dos discípulos, o que eu faço? É mais fácil culpar o Senhor. É mais fácil me afastar do Senhor. É mais fácil pegar no sono. Pegar no sono da missão e me esquecer daquilo que Ele me chamou a ser e fazer, como o exemplo que Ele mesmo me deixou. Meus irmãos, Jesus está nos deixando um manual de como passar pela dor e pelo sofrimento. Não fuja dos momentos de dor e de sofrimento em que você passar. Não tenha receio de se derramar diante de Deus, pelo que quer que você esteja passando. Mas não fuja, não ceda à tentação, não pegue no sono, não perca a missão de vista. Porque Jesus também não perdeu a missão de vista. E a resposta para a oração de Jesus, veja que interessante. Jesus orou: Pai, se possível passe de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Deus respondeu a oração de Jesus, mas não afastando o cálice como Ele queria, mas o fortalecendo para passar por aquilo. O Senhor sempre está presente, sempre estará presente, nos fortalecendo. Onde quer que eu e você estejamos, Ele sempre estará conosco, mesmo que nós tenhamos que passar por aquilo, mesmo que Ele não mude a situação, Ele estará conosco, por cada passo, por cada vale, por cada momento de dor e sofrimento, em cada lágrima, Ele estará ao seu lado. Ele nos fortalece, Ele sempre nos fortalece, mesmo que Ele não mude a situação como nós achamos que seria melhor. Continue confiando no Senhor e no que Ele tem feito, o que Ele tem feito em você, o que Ele tem feito na sua vida, na missão que Ele tem te chamado a fazer. Olhe para a dor e para o sofrimento, não como um empecilho para que a missão de Deus seja cumprida na sua vida, mas olhe para a dor e para o sofrimento como sendo a graça de Deus na sua vida, para que aquilo aconteça, para que Cristo Jesus seja formado e moldado no seu caráter. Meus irmãos, eu não estou pregando algo como esse, eu não estou compartilhando com você essa verdade como se eu fosse fera nisso aqui, como se eu fosse mestre nisso aqui. Eu estou pregando isso aqui, sabendo que esse é o mesmo caminho que eu, como discípulo, devo trilhar. Esse é o nosso caminho, como discípulos de Jesus. Uma frase muito interessante, muito boa do C.S. Lewis a respeito da oração, diz assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela.
A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome, a minha sede por sua vontade e por seu reino. A oração muda principalmente a minha visão de Deus, muda a minha visão do próximo e muda a minha visão das circunstâncias. O lugar secreto é um lugar de batalha. O lugar secreto é um lugar onde você vai se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero. Porque muito mais do que confiar em mim mesmo, eu confio no Senhor. As dores e os sofrimentos dessa vida, elas mostram uma coisa para mim e para você. Nós não somos confiáveis, nem para nós mesmos. Eu não sou uma pessoa confiável para mim mesmo. Eu não faço as melhores escolhas para mim. É estranho isso, não é? Porque geralmente a gente escolhe achando aquilo que é melhor para nós. Ninguém vai escolher o que é pior. Mas eu não estou dizendo que a gente escolhe o que é pior porque eu quero provocar mal. Eu estou dizendo que eu escolho mal porque muitas vezes eu quero aquilo que eu acho melhor para mim e que não é o melhor para mim. Porque eu e você não somos chamados a vivermos felicidade. Eu e você não somos chamados a desfrutarmos de momentos de alegria nessa vida. Tudo isso está reservado para nós. A perfeita felicidade, a total alegria. Tudo isso nos está reservado no reino. O que às vezes a gente quer é adiantar as coisas. E a gente quer viver aqui todas as promessas que nós temos para depois. Nesse mundo, eu e você teremos aflição. Nesse mundo, eu e você passaremos por dores e sofrimentos. Nesse mundo, eu e você enfrentaremos em algum momento ou outro. Meus irmãos, eu poderia estar fazendo uma mensagem muito diferente e talvez ser muito mais do que você gostaria de ouvir. Mas eu creio plenamente que a palavra de Deus, ela nos ensina, assim como nesse texto que a gente viu, mas em tantos outros, que a dor e o sofrimento, muitas vezes são um caminho de Deus para nos transformar. São um caminho de Deus para nos moldar a imagem de Jesus, para nos fazer mais parecidos com Cristo, para nos mostrar mais o quanto Ele sabe muito mais sobre nós do que nós sabemos sobre nós mesmos. A dor e o sofrimento, muitas vezes, trazidos por Deus na nossa vida, a dor e o sofrimento, muitas vezes, situações difíceis que passamos, não são um erro do percurso, mas é o caminho que Deus tem usado para trabalhar em nós. É difícil, mas assim como o Senhor Jesus nos mostra, essa presença constante dEle, do Senhor, sempre ao lado fortalecendo, assim como o Senhor Jesus mostra, que a sabedoria de Deus, ela é muito mais confiável do que a que eu mesmo posso ter, e por isso Ele diz, que seja feita a sua vontade, não a minha. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero te convidar a fazer hoje, é a confiar em Jesus, nos momentos de dor e de sofrimento que você passar aqui. Mas para que você possa confiar em Jesus, nos momentos de dor e de sofrimento que você passar, Ele não pode ser um estranho na sua vida. Você precisa seguir o exemplo de Jesus, como de costume, vá ao lugar secreto, se coloque em oração, ame Jesus como um relacionamento, com quem você quer estabelecer um relacionamento. Ame Jesus. Porque há uma razão. Eu e você cedemos muito facilmente à tentação. Eu e você queremos pegar no sono e nos desviar das tentações que sofremos nessa vida. Mas entre no lugar secreto e trave a sua luta. Trave a sua batalha. Se coloque diante de Deus. Abra o seu coração. Derrame o seu coração. Senhor, tenho passado por isso. Senhor, tenho sofrido isso. Senhor, tem sido extremamente difícil. Mas não seja feito como eu quero. Seja feito como o Senhor quer. Olhe com fé para cada dor e sofrimento dessa vida, se lembrando que eles são passageiros. Não fuja deles agora, porque a coroa está reservada para mim e para você. Nós não viveremos aquela coroa por nós mesmos, mas porque Jesus, por Jesus não ter fugido daquela noite de extrema dor e de sofrimento, Ele conquistou a coroa de glória para mim e para você. A minha e a sua vitória está na passagem de Jesus pela dor e pelo sofrimento, por enfrentar tudo o que Ele enfrentou. Por isso, a palavra para mim e para você nessa noite é: continue confiando, mesmo em meio à dor ou ao sofrimento, porque a coroa já nos está reservada por Ele, já está guardada. Toda dor e toda lágrima serão enxugadas, toda tristeza passará, e um dia nós viveremos com Ele,
no reino de glória, cheio de esperança. Não é agora, não é agora. Mantenha-se firme agora. Trave suas batalhas no lugar secreto. Mas a promessa é de que tudo isso passará. E nessa esperança, eu queria que você orasse e se colocasse diante de Deus agora, dizendo: Senhor, muitas vezes eu não entendo, muitas vezes, talvez a maioria delas, talvez todas elas, eu não consigo entender bem o que está acontecendo, o porquê das coisas, o porquê dessa dor, desse sofrimento. Porquê dessa aflição? Eu não consigo entender. Não consigo, Senhor. Mas eu estou aqui para travar essa batalha num lugar secreto com o Senhor, de derramar os meus sentimentos, mas me submeter à sua vontade. Eu quero orar por você agora e quero que você ore junto comigo. Talvez você esteja passando por um momento de extrema dor, de sofrimento na sua vida. Talvez você esteja travando essa batalha já no seu coração, em oração com o Senhor. Mas coloque-se diante dele. Confie naquilo que ele tem para você. Confie que o que ele tem para você é sempre, não algumas vezes, não raramente, mas sempre o melhor do que você tem para você mesmo. Pai amado, Deus de amor, é tão bom, Senhor, saber que a esperança que temos em Ti, a graça que encontramos no Senhor, ela vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Quando as nossas esperanças fracassam, quando a nossa fé está abalada, quando o Senhor, no vale da dor e do sofrimento, quando o Senhor derramando lágrimas, desesperançados da vida, nós achamos que não há esperança, em Ti nós vemos força, força muito além do que poderíamos imaginar, para dar o próximo passo. Jesus, o Senhor nos disse que teríamos aflições nessa vida, mas o Senhor também disse que estaria conosco. E nessa esperança, nessa certeza, nessa graça da Tua presença, ajuda a mim e ao Teu povo aqui nessa noite, passarmos pelas dores e os sofrimentos da nossa vida. Não nos permita, Senhor, cedermos à tentação. Não nos permita pegarmos no sono, perdermos o foco da missão. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos a mantermos firmes contigo. Mesmo que derramemos lágrimas nessa vida, mesmo, Senhor, que passemos por momentos de extrema dor e de sofrimento como o Senhor passou, mas que a nossa fé esteja naquilo que o Senhor tem para nós. Não nos permita, Senhor, não nos permita ceder à tentação. Ajuda-nos, ajuda-nos. Socorre-nos na nossa fraqueza, socorre-nos na nossa dor, na nossa luta, na nossa dificuldade. Socorre-nos, fortalece-nos na esperança do Senhor, fortalece-nos na certeza de que devemos permanecer firmes contigo, caminhar pela dor e pelo sofrimento, com a esperança em Ti, com a certeza de que o Senhor dará fim a toda dor, todo sofrimento, mas ainda não é hoje. Alimenta no nosso coração, aquece no nosso coração a certeza de que toda dor é por enquanto, é só por enquanto. Mas enquanto ainda estivermos aqui, ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos. Às vezes parece que não conseguiremos, que as nossas forças se acabaram, que a dor e o sofrimento nos abateram de fato. Nesses momentos, que a Tua graça seja tão presente nas nossas vidas quanto aquele anjo que fortalecia Jesus. Que sintamos, que tenhamos a certeza de que o Senhor está ali a nos encorajar, a nos fortalecer, a nos reanimar em Ti, Jesus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Estamos aqui no lugar secreto, clamando ao Senhor, travando a batalha. Não queremos cair em tentação, mas queremos nos manter submissos à Tua vontade, firmes no Teu caminho, seguindo com o Senhor, sempre em frente, o nosso Rei da Glória. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, que Ele
continue nos abençoando e nos dando graça de viver tudo isso, de vivermos toda essa graça que há para nós nos momentos de dor e de sofrimento. Que Ele continue a nos capacitar. Meus irmãos,